Todos estão aqui? Então vamos aí para a palavra de Deus, 30 minutos com sabedoria. Os livros se abrirão, futuro, né? Futuro. Eu quero usar, primeiramente, as duas profecias que eu busquei em Daniel capítulo 10 e Daniel 12. Daniel 7, 10. Daniel 7, 10. Aí eu não entendo. Diz assim, Daniel 7:10. Está vendo, irmã? Está vendo? Como é que diz ali? Não. Aí não entendo. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miriades de miriades estavam diante dele. Isso é anjos. Muitos anjos diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram, está vendo, irmã? Se abriram os livros. Se abriram os livros. Capítulo de número 12. Versículo 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Vamos orar ao Papai Deus, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus que não deixa dúvidas, Deus que não tem segredos, Deus que revelou-se aos seus profetas e aos seus apóstolos, é o mesmo que está entre nós e a sua palavra habita em nós. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar este grande e valioso segredo sobre os livros. Obrigado, meu Deus, pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento. Obrigado, meu Deus, pelas tuas verdades que foram entregues aos homens de Deus e foram escritas para o nosso bem. Nossa mente agora prontinha para recebermos a palavra, a boa semente, o trigo. Obrigado, Deus. A terra está preparada, a terra está adubada, a terra está boa, e o Senhor vai lançar a semente, e nós estamos aqui como terra boa, e o povo terra boa. Digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão. Os livros se abriram, ou se abrirão. Daniel 7:10
Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Assentou-se o tribunal e se abriram, diga, e se abriram os livros. A pergunta é essa, irmão: você não tem medo desse dia, não, irmão? Essa mesma palavra de Daniel, essa é a mesma palavra que João na ilha de Pátimo teve. Se você for confirmar isto em Apocalipse 20, versículo 12, depois a gente volta para Daniel, só para confirmar a profecia sobre os livros. Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: e vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram quem? Os livros. O profeta Daniel, usado por Deus, ele tratou desse assunto, mostrando que naquele grande dia todo o registro estão anotados nos livros, porque isto já era de praxe. Tudo se escrevia, tudo se anotava, se registrava. Não sei se você já leu as histórias, todos os decretos, tudo que se fazia se anotava num livro para ficar como memória, para que não ficasse no esquecimento. Então, quando Daniel diz que vai se abrir os livros, o apóstolo São Paulo, ele escreveu aos Filipenses antes de João ter a visão do Apocalipse. Vou repetir: o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, 1 a 3, Filipenses, capítulo de número 4, de 1 ao 3, diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também como Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, quando Paulo escreve sobre o livro da vida, Paulo ele não escreveu porque João teve a visão no Apocalipse, não. Antes de João ter a visão no Apocalipse, Paulo falou sobre o livro. Paulo falou sobre o livro. Por que Paulo falou sobre o livro? Porque Paulo também conhecia a profecia de Daniel. Paulo era um homem estudado. Muitas das coisas que ele faz lembrar, ele fala, está escrito nas Escrituras, está colocado nas Escrituras. As Escrituras dizem. Então, quando ele fala sobre as Escrituras, Paulo está tratando de Gênesis, Êxodo, profecia, está tratando dos livros históricos. Toda vez que Paulo cita, está nas Escrituras, está escrito, então ele está dizendo lá atrás. Então, quando você ouve o apóstolo dizendo que o nome de Clemente, o nome de alguns que ele chama de cooperadores, e fala assim, cooperadores meus, ele fala de Evódia, de Sintique, ele fala dessas duas irmãs que viviam se brigando.
A vida a pessoa pensa, as irmãs brigam, perdeu a salvação. Perde não, irmão. Você não perde a salvação que você briga com a outra irmã, que você não concorda 100% com a outra. Aqui havia uma discórdia entre essas duas irmãzinhas. Se você prestar atenção na palavra, Paulo está dizendo, pensem concordantemente no Senhor. A ti, companheiro de julgo, também peço que auxilie essas duas juntas comigo, auxilie essas duas. Elas se esforçaram comigo no Evangelho, e também Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Você não tem medo desse dia de abrir os livros, irmão? Não tem? Paulo estava alertando que algumas pessoas que ele lembrou, outros ele falou de Clemente, e ele falou os demais cooperadores. Então você põe ali, põe Lucas, põe Barnabé, põe Marcos, põe aqueles que cooperaram com Paulo, Epafrodito. Então Paulo está falando, o nome deles se encontram no livro da vida. A gente não tem que ter medo do livro do Apocalipse, quando o livro do Apocalipse fala do livro da vida, porque quem falou primeiro sobre o livro da vida não foi João, não foi a visão de João, foi Daniel que teve a visão primeiro. Então o que tem lá no Apocalipse não é nenhuma bruxaria, nenhuma coisa que não existe, que não seja verdade, é apenas a confirmação do livro de Daniel, das profecias de Daniel, ao ponto do apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao paraíso, ele também acreditar que existe um livro que ele chama, que ele ousou a dizer, chamado o livro da vida. Às vezes a gente tem um medo do Apocalipse, né? Porque há coisas estranhas, né? Vai lá para mim no Apocalipse 20, do 11 ao 15, por favor. Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros. Isto aqui não é nenhuma novidade, isso aqui já estava escrito no livro de Daniel, há mais de 800 anos, já estava lá escrito. Então, mais de 800 anos, Daniel escreveu, quase 900 anos, Daniel teve essa visão de Deus sobre os livros que estariam ali. Ele chama o livro da vida e o outro o livro dos viventes. Eu encontrei dois livros, né, que eu posso falar sobre eles, tanto o livro da vida, com a palavra livro. Eu encontrei livro da recompensa, não com a palavra livro da recompensa, mas pelo fruto do trabalho que alguém executa aqui. A Bíblia diz que há uma recompensa, e quando Deus for dar a recompensa, com certeza Ele registrou o que as pessoas fizeram para poder receber a recompensa. Mas só que como eu não posso ler livro das recompensas, eu prefiro não falar sobre esse livro. Mas eu quero te falar dos dois livros. Primeiro o livro da vida e o livro dos viventes. Quando você lê, por exemplo, em Êxodo, capítulo 30, capítulo 32, versículo 30, Êxodo, capítulo de número 32, versículo 30 ao 35. Preste atenção aqui, irmão. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Eles fizeram o bezerro, adoraram o bezerro, fizeram ídolos, e Moisés está falando: vocês cometeram grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, falou, vou orar ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Moisés estava ali
junto com Arão, como um sacerdote, para fazer uma expiação pela transgressão do que aconteceu com o povo. O povo errou e eles não podiam chegar a Deus, como nós, né? Nós chegamos a Deus. Eles não podiam chegar, tinham que esperar por alguém, e esse alguém era Moisés, que foi fazer a propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, Moisés diante de Deus, conversando com Deus, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, perdoa-lhe o pecado, ou se não, vamos igreja, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Dá um entendimento que Moisés iria perder a salvação. Risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então, pastor, que livro é esse que Moisés está dizendo? Se o Senhor não perdoar o povo, então me risque do livro que escrevestes. Que livro é esse? Que livro é esse que Moisés está dizendo que Deus iria riscar? Versículo de número 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Sabe o que quer dizer vingar o seu pecado? Matar eles. Você sabe que Deus matou muitos dentro, o povo lá no deserto, morreram muitos. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então, Moisés sabia o que Deus ia fazer, que Deus ia punir o povo. Então Moisés falou, Senhor, me risca, eu não quero ver Moisés tinha muita dó do povo. Por que Moisés tinha dó daquele povo? Porque Moisés viu o povo sofrer no Egito. Moisés era um príncipe no Egito, e ele viu o seu povo sofrer. Então ele falou, não, chega de sofrimento. Quando Deus tira eles de lá de dentro do Egito e vai para caminho da terra prometida, eles cometem muitas abominações, e Deus matou alguns. Até hoje Deus mata. Quem sabe que Deus é que mata? Não precisa ter medo de homens. Quem mata é Deus. É Deus é quem tira a vida, irmão. É Deus é quem dá a vida, e é Deus é quem tira a vida. Então, esse livro aqui é o livro dos viventes. Volte para trás. 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Moisés orando, Senhor, perdoa-lhe o pecado. Perdoa o pecado dele. Ou não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Irmã querida, abençoada, põe na outra versão para mim, esse versículo aí, 32, fazendo um favor, e o 33, é esse? Por favor, perdoa o pecado deles, porém, se não quiseres perdoar, então, tira o meu nome do teu livro. Olha aí, pastor, Moisés está pedindo para Deus tirar o nome dele do livro da vida, que ele não quer mais ser salvo? Não, falou, me tira da terra. Pastor, mas é Deus que tem todos os dias nosso aqui na terra? Diz aí o Salmo 139, versículo 13 ao 16, diz isso. Vê lá, depois a gente volta para cá. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Tu criaste, não, lá na Almeida, tá, irmã? Bota na Almeida, isso.
Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro dos viventes, foram escritos todos os meus dias. Então, enquanto você e eu estamos aqui, o nosso nome está escrito no livro dos viventes. Quando eu e você saímos daqui, o nosso nome sairá do livro dos viventes, porque nós não estaremos mais aqui. E da vida? Da vida já é outro assunto, irmão. Para você não confundir, quando Moisés diz, risca-me, tira-me. Então você leu comigo aqui, que ainda em substância, ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então tem um livro, que é o livro dos viventes, que está escrito todos os nossos dias, estão ali. Pensei que você ia falar amém. Está escrito todos os nossos dias. Amém, né? Volte para lá, irmã, mas na outra versão, Êxodo 32 e 33, na outra versão. Por favor, perdoa o pecado deles, porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Ele falou, vai morrer todos. E o que aconteceu no deserto? Morreram todos. Diz que de 2 milhões de pessoas que saíram, você sabe que os únicos sobreviventes foram Moisés, Arão, Josué, Caleb, que o resto de 20 anos para cima morreram todos. Ou seja, a geração que entrou com Josué na terra prometida não provou o cativeiro, não viveu lá no Egito. A geração que deveria viver na terra prometida não foi para a terra prometida, mas a geração que nasceu no meio do deserto, essa que entrou na terra prometida, porque os outros foram punidos, o nome deles foram riscados da onde? Do livro dos viventes. Caramba, pastor, livro da vida, livro dos viventes, mas como é? Mas não posso, se eu pecar, não tiro o meu nome do livro da vida? O João, em Apocalipse 3,5, ele disse assim, ó, Apocalipse 3, lá na Almeida, tá, irmã? Apocalipse 3,5, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, vamos, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro. Então Deus não apagou o nome deles do livro da vida, porque Deus fala que modo que ele apaga? Quem tem o nome escrito lá, qual é o modo que é arriscado o nome? Nenhum. Então aqueles que foram tirados do nome lá, foram tirados do nome do livro dos viventes, eles deixaram de existir na terra. O nosso irmão Davi, ele disse isso no Salmo 69, no versículo 27 ao versículo 29. Salmo 69, versículo 27 ao versículo 29. Diz assim,
soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição, sejam riscados do livro dos vivos. Olha aí, sejam riscados do livro da onde? E não tenha registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponho-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Então, Davi está falando, sejam arriscados. Primeiro ele fala, soma-lhe, 27, soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição, sejam riscados do livro dos vivos. Diga, livro dos vivos. Não está falando livro da vida, livro dos vivos. Ou seja, nós também um dia deixaremos de estar no registro do livro dos vivos. Espero que demore bastante, mas todos os nossos dias estão contados por Deus. Diga, todos sejam riscados do livro dos vivos, e não tenha registro com os justos. Então, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 14, Êxodo 17, 14, 17, 14 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete a Josué. Isto aqui, para você entender que tudo era registrado em livros. Então o acontecimento aqui, ele falou, escreve isto em memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória dos Amaleque debaixo do céu. O que Deus está falando? Vou eliminá-los todos. Irmãos, teus adversários são adversários de Deus. Quem intentar contra a tua vida está intentando contra o teu Deus, e o teu Deus não perde para nenhum deusinho dessa terra, irmão. Não sei se você está conseguindo compreender. Estamos caminhando bem? Você está entendendo? Está dando para... Então você leu comigo, quando Paulo escreve que Clemente, que as duas irmãzinhas briguentas e os outros cooperadores, os nomes deles estavam no livro da vida. Então Paulo não escreveu sobre o livro da vida porque ele leu João, porque João foi escrito depois de Apocalipse. Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, todas elas foram escritas antes do livro de Apocalipse. Então quando João escreve, quando João tem a revelação, ele tem a revelação sobre os livros, foi a maioria da parte sobre os livros, está registrado em Daniel. Então não é um livro pavoroso, é mentira pura. Nós não podemos fazer isso. Você quer ver uma atitude do povo dos 70, quando Jesus enviou os 70 para operar milagres, para curar, para pregar o reino, lá em Lucas capítulo 10, veja aqui comigo, irmão, Lucas 10, 16 ao 20, Lucas 10, 16 ao 20, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Então, Jesus está enviando os 70 e está dizendo, olha, vá, fala no meu nome, quem der ouvido, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim,
E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Então vocês que saem para evangelizar, falar de Cristo, se rejeita, não tem problema. Não é você que está rejeitando, não é a mim que estou pregando dia e noite que estão rejeitando ao Senhor. E vai se abrir os livros. Diga, vai se abrir os livros. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então eles foram, né? Foram enviados. Ele falou: ó, não se preocupe, quem te rejeitar não é vocês, é comigo mesmo, pode deixar, é comigo mesmo. Então regressaram, eles foram e voltaram, os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então você vê que naquele tempo eles expulsavam o demônio por causa do nome. Eles não tinham o Espírito não habitava neles ainda. Ele não tinha a unção que você tem, ele não tinha o poder que você tem, que nós temos. Eles tinham só o nome. Olha o que ele disse: e os demônios se nos submetem pelo teu, em nome de Jesus, os demônios saíam. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, está no livro da vida. Então teu nome, o nome dele, ele falou: vocês não ficam felizes porque você vê que Jesus não chama de demônio, Jesus não chama demônio, Jesus chama de, para trás, os espíritos, porque os demônios não são nada mais, nada menos do que espíritos decaídos. Como você tem aqui os anjos que te guardam na tua entrada e na tua saída, existem demônios, são espíritos decaídos, que por causa do nome dele, por causa da unção que nós recebemos de Jesus, essa unção é o Espírito dele na nossa vida. Você diz amém, irmão? Você é poderoso, diga: eu sou poderoso. Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui. Quinta-feira nós vamos voltar mais para o livro para os livros, mais para o livro da vida, porque nós temos algumas palavras sobre o livro da vida que eu quero compartilhar com vocês. O que é o livro da vida? O que é o livro da vida? O livro da vida é o registro celestial dos remidos através do sangue de Jesus. No livro da vida, ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna. Somente os salvos entrarão com os seus nomes inscritos no livro da vida. Os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Deus não vai escrever nome de ninguém hoje, como os pastores mandam o Senhor escrever. Quem já ouviu isso, irmão? Alguém que aceita Jesus, aceita e fala: escreva o nome no livro da vida. Errado, porque os nomes já foram escritos quando? Antes da fundação do mundo. Então, os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Deus não vai escrever nome de ninguém hoje. Deus também não vai apagar o nome de ninguém hoje. Todos os salvos já têm o seu nome lá. Você diz amém? Assim seja. Assim disse o Espírito. Assim disse a palavra. Glórias a Deus.